foi bastante recorrente esta semana. É no próximo dia 25 de maio que a Europa vai a votos. Estamos a dar pouca importância às eleições europeias e já deveriam ter sido conhecidos os cabeças de lista, nomeadamente PS, que esta semana teve aqui algumas críticas. Sim, já sei. Olha, não partilho desse ponto de vista da curiosidade jornalística sobre os candidatos, ou os primeiros da lista. Mas não são só os jornalistas, os próprios dentro do partido também têm curiosidade. Sim, mas eu não partilho desse entusiasmo por essa questão, pela simples razão que estamos ainda muito longe das eleições e acho muito razoável que os dois grandes partidos ainda não tenham apresentado os seus candidatos. O mais importante para mim é a substância das eleições europeias. Porque estas eleições vão ser muito diferentes das outras eleições europeias. Por duas razões. A primeira é esta. É que pela primeira vez não há um consenso entre os dois partidos sobre o futuro do projeto europeu. E em toda a Europa não há um consenso entre direita e esquerda sobre o desenvolvimento do projeto europeu. E, portanto, o que eu espero, naturalmente, é que estas eleições permitam um debate público acerca das questões europeias. Não apenas porque a Europa enfrenta desafios da maior importância, mas também porque essas decisões europeias afetam a nossa vida. E a questão que eu coloco é a seguinte: quais são os principais temas com que a Europa se defronta? Em primeiro lugar, como sempre nas eleições, há um interesse sobre o passado e um interesse sobre o futuro. Sim. Porque, naturalmente, as projeções que fazemos para o futuro, as propostas que fazemos para o futuro, são sempre em função de um juízo sobre o passado. Sim. E, em primeiro lugar, é preciso identificar quais foram as razões desta crise. E reparo que uma direita europeia tem, eu diria, quase o descaramento, mas, enfim, a direita, ou uma certa direita europeia, porque há outra, enfim, com um pouco mais de seriedade, acha que a responsabilidade desta crise se deveu aos Estados estarem muito endividados. Eu quero recordar que esta crise se deveu ao mau funcionamento dos mercados. E digo mau funcionamento para não dizer funcionamento criminoso e motivado pela ganância e pelo lucro dos mercados, porque esta crise foi uma crise financeira que aconteceu a propósito dos subprime, dos derivados e toda essa especulação que originou uma das mais sérias e graves crises financeiras e económicas. O debate acerca da responsabilidade das crises, se foi o mercado, se foram os Estados, é um debate que merece ser feito. Mas, por outro lado, há também o que fazer. O que é que a Europa deve fazer? E aqui há uma separação de águas bem evidente. Entre aqueles que, como eu, acham que é à Europa que consiste responder a esta crise e que o que a Europa tem feito com estas políticas de austeridade, obrigando muitos países a fazer, como temos feito, é não apenas um erro para esses países, como é um erro para a própria Europa. Estamos a dividir a Europa do Norte e a Europa do Sul, estamos a beneficiar uns países e a prejudicar outros, e estamos com isso a comprometer o desenvolvimento do projeto europeu. No meu ponto de vista, esta crise só tem uma resposta se nós reconhecermos que há alterações institucionais a fazer na moeda única que são absolutamente decisivos para podermos superar. Isto depende das instituições europeias, não depende dos países. A esse propósito, quero sublinhar o seguinte: sublinhar a posição do Banco Central Europeu. Repare, o Banco Central Europeu foi a única instituição que conseguiu dar uma resposta à altura da situação, a célebre declaração de Mário Draghi, Sim, que acalmou os mercados dizendo que nós faremos tudo o que for necessário para proteger a moeda única. Mas ficámos a saber também na semana anterior que o Tribunal Constitucional alemão tomou uma decisão e, ao contrário de alguns europeístas que ficaram muito satisfeitos porque o Tribunal Constitucional alemão não tinha chumbado, bom, eu tenho as maiores dúvidas quanto a isso, porque a decisão está bem explícita. O Tribunal Constitucional considerou ilegal o programa OMT, que é o programa do Banco Central Europeu, e considerou ilegal, mas declarou-se também incompetente para julgar. Ora bem, o que eu acho é que o que está de cima da mesa nestas eleições europeias é justamente o papel do Banco Central Europeu. E a crise na Europa não terá resposta, nem terá um racional desenvolvimento se não envolvermos toda a Europa. É isso que eu espero que seja discutido. Este será um tema recorrente e que voltaremos certamente... E já agora, a propósito de protagonistas, enfim, eu acho que só o Partido Comunista é que indicou e o Bloco de Esquerda. E tem algum protagonista que, na sua opinião, deveria ser o cabeça de lista do Partido Socialista ou não? Não
eu não me meto nessas escolhas, nem participo na vida interna do meu partido. Falou-se de Francisco Assis, falou-se de Carlos César. Pois falou-se de muita gente, mas eu deixo isso para quem tem responsabilidades no meu partido. No momento próprio, no momento próprio para si será eu tenho um grande respeito pelo Partido Socialista, eu fui líder do Partido Socialista e evito essas especulações. Evito falar nisso pela simples razão que não quero de forma nenhuma condicionar a vida interna. Quando é que será o momento próprio para haver tempo? Não faço ideia, não me pergunte a mim, terá que entrevistar o líder do Partido Socialista. Agora, o que é importante é que estas questões se discutam. Que sejam debatidas. E não apenas entre os partidos, porque repare, há, enfim, os partidos concorrem a estas eleições, mas há também umas personalidades que têm um cariz mais independente, como é o caso, por exemplo, de Marinho Pinto, que é um homem com cultura política, que é uma voz desassombrada e que é uma voz que pode, nestas eleições, eu ainda não conheço o seu ponto de vista, poderá aquilo que são as suas propostas, fazer alguma diferença e misturar aqui um pouco as contas. Eu acho que Marinho Pinto é uma personalidade e só para terminarmos, muito popular. Esta semana António Costa falou em contas, nomeadamente que deveria haver aqui um resultado expressivo por parte do Partido Socialista. Como digo, eu não me pronuncio sobre estas matérias. O António Costa é um dirigente do Partido Socialista que está no ativo. Eu sou um mero militante de base que não tenho... Exprimo opiniões públicas sobre essa matéria. E aqui comentador. Muito rapidamente. E comentador, enfim, naturalmente eu aceito que em algumas matérias tenho que comentar o que o Partido Socialista diz, mas evito fazer comentários sobre a sua vida interna. Para já, António José Seguro está numa boa trajetória. Ainda por cima, quando acho que isso não é, digamos assim, relevante. Compreendo a curiosidade de muita gente, quem é que vai ser o candidato, mas enfim, não acho que isso seja relevante. Mais relevante é a substância política. José Sócrates, resta-nos pouco tempo. Critérios para o despedimento, uma opinião rápida em relação a esta matéria. Verdade, é só para dizer o seguinte, quer dizer, primeiro ninguém repare, o Governo aprovou esta semana uma proposta para tornear a decisão do Tribunal Constitucional, que, como sabe, tinha chumbado as normas